Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para vocês. Um bom dia, debaixo de muita bênção, debaixo de muita graça da parte de Deus. Nós estamos começando mais um dia do nosso jejum, o jejum semestral que nós realizamos, 21 dias, e esse semestre nós estamos falando sobre a noiva de Cristo. Eu e você somos noiva de Cristo Jesus. Hoje nós estamos no 12º dia. Nós vamos falar sobre intimidade, a linguagem do Espírito Santo. Mas antes de nós entrarmos de fato no compartilhar hoje, queria desafiar você a agradecer ao Senhor por mais um dia. A você de fato deixar o Espírito Santo fluir no seu coração, fluir de dentro de você, para que as verdades espirituais possam aparecer para você e você de fato possa desfrutar de um dia cheio da graça, cheio da presença de Deus. Como nós vamos falar de intimidade, nada melhor do que nós começarmos o nosso dia orando, fluindo na presença de Deus, pedindo para que o Espírito Santo possa ministrar o nosso coração e falar conosco nesse dia. Amém? Pai, nós te agradecemos. Senhor, como é bom te servir. Como é bom ser tua casa, como é bom ser a tua noiva. Como é bom fazer parte da tua família. E como é bom ter o Senhor dentro de nós. Como é bom ter o Senhor presente no nosso coração. Como é bom ter o Senhor perto de nós, ligado, conectado a cada um de nós. Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Te agradeço, Senhor, por essa manhã. Te agradeço pelas misericórdias do Senhor que estão sobre as nossas vidas. Te agradeço pela minha casa, te agradeço pela minha família. Te agradeço porque eu desfruto do favor do Senhor, não por mim, mas por conta de Cristo. Não há mérito meu algum, mas é Cristo. Cristo me dá todas as coisas. Cristo me dá acesso a todas as bênçãos. Cristo libera sobre mim o favor divino. Por isso eu te agradeço pela tua obra resgatadora, santificadora e transformadora, que é a obra da cruz, que me alcança todos os dias. Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã, declarar que eles vão ter um dia abençoado, cheio da vida, cheio da unção, cheio da graça e cheio do favor do Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando o seu dia e você possa desfrutar de muito, mas muito favor da parte de Deus. Amém? Bom, nós estamos iniciando nosso tempo devocional e hoje nós vamos falar sobre intimidade, a linguagem do Espírito Santo de Deus, que de fato é o tema do nosso devocional do dia de hoje, do nosso jejum. Nós estamos no 12º dia, ok? Então, o que nós precisamos lembrar daquilo que nós estamos falando essa semana? Nós somos chamados para ser noivo e esse é o propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, o ser noiva não pode ser de qualquer jeito, não pode ser daquilo que eu considero ou do meu achismo. Não, existe um padrão para nós acessarmos, para nós sermos noivas de Cristo e para nós nos encaixarmos dentro da Nova Jerusalém. Então, eu e você precisamos nos adequar ou nos transformar para sermos encaixados no tamanho perfeito que é a Nova Jerusalém. E esse tamanho perfeito é o tamanho de Cristo Jesus. E nós precisamos entrar nesse processo de mudança, nesse processo de transformação. E quem nos muda e quem nos transforma é o Espírito Santo. De fato, é Ele quem vai nos mudando, é Ele quem vai gerando, transformando e modelando Cristo na nossa vida, porque é Ele quem sabe o tamanho exato da Nova Jerusalém. Então, Ele sabendo esse tamanho, Ele vai nos modelando para nos encaixar perfeitamente na medida exata do nosso tamanho lá na Nova Jerusalém. Bem, então eu quero falar com vocês sobre intimidade com esse cara, vamos usar esse termo assim, com o Espírito Santo.
Porque se Ele é quem vai nos transformar, se Ele é quem vai nos modelar, se Ele é quem vai produzir Cristo em nós, quanto mais intimidade eu e você temos com o Espírito Santo, mais fácil, mais rápido e mais tranquilo, vamos dizer assim, vai ser esse processo de gerar Cristo na nossa vida, ok? Então, vamos lá. O Espírito Santo, ele de fato, quem vai nos transformar. Então, eu e você precisamos entender que a nossa vida natural, quando comparada ao padrão celestial, que é o padrão de Cristo, a gente vai chegar a uma conclusão. Nós precisamos de transformação. Nós precisamos de mudança. Do jeito que eu estou aqui, não tem condição de eu me encaixar na Nova Jerusalém. Eu preciso de mudar. Veja, irmão, quando a gente fala de ser noiva, de se encaixar na Nova Jerusalém, de reinar com Cristo, não é o aspecto de ser salvo, ok? Ser salvo é uma coisa. Agora, você reinar com Cristo, você fazer parte dessa Nova Jerusalém, se enquadrar, é uma outra coisa, ok? Então, veja, para você se enquadrar nesse padrão de Cristo aqui, você precisa olhar para a sua vida natural e você vai perceber. Tem mudanças que precisam acontecer. O meu dia a dia, da minha vida natural, quando olhado para o padrão da Bíblia, olhado para o padrão de Cristo, eu vou ser confrontado. E nesse confronto, eu preciso dizer igual Maria falou. Eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Que se cumpra em mim a vontade do Senhor. E quando eu falo eis-me aqui, eu dou abertura para o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim começar a trabalhar dentro de mim. Então, o Espírito Santo é quem vai ser o agente trabalhador para colocar Cristo, para formar Cristo dentro de mim e dentro de você. E se o Espírito Santo de fato é esse modelador de Cristo, como eu disse para vocês, nós precisamos estabelecer um relacionamento de intimidade, de cultivar esse relacionamento com Ele, ok? Então veja, quando nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo no nosso coração, o que acontece? O Espírito Santo, ele vem morar dentro de nós. No Antigo Testamento, ele visitava, ele vinha, falava e voltava. Agora, no Novo Testamento, com a obra de Cristo perfeita, ele não vem e vai embora. Todo aquele que recebe Cristo, todo aquele que de fato entrega a sua vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro. Então veja, o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Ele não está longe, ele não está no céu, ele está dentro. E se ele está dentro, olha só que loucura isso. Eu estou sentado, o Espírito Santo está aqui. E ele está falando por mim. Você está aí, você está me ouvindo. O Espírito Santo está dentro de você. E ele também está ouvindo. Então, as coisas que eu estou falando aqui por meio do Espírito, você está sendo testificado por meio do Espírito que está dentro de você. Porque é o Espírito falando por mim e é o Espírito fazendo você ouvir. Então, as coisas vão se testificando. Então, o Espírito Santo, ele não vai embora. Ele fica, ele permanece. Ok? Então, a primeira coisa que acontece quando eu e você recebemos ao Senhor Jesus é que nós nascemos de novo. A obra da regeneração acontece, ou seja, nós estávamos mortos e o Espírito Santo vem, entra no nosso espírito e dá vida ao nosso espírito. E esse ato de dar vida ao nosso espírito é aquilo que nós chamamos de regeneração. Então ele vem e deu luz, deu vida ao seu espírito que estava morto. Então, o seu espírito é o lugar onde você tem contato com o mundo espiritual, com Deus. Quando ele vem, o Espírito Santo vem e dá vida ao seu espírito, o que acontece com você? Você tem contato com Deus novamente. Só que agora Deus não está longe, Deus está perto, Deus está dentro. Olha que poderoso isso, irmãos. E Deus dentro significa que você tem acesso a Ele 24 horas por dia. Na hora que você precisar, você não precisa ir para o pré da igreja. Você não precisa necessariamente ir para o seu quarto dobrar o joelho, não. Aonde você está, você acessa o Espírito Santo, você fala com o Espírito Santo que está dentro. E ele que está dentro, ele ouve.
Por quê? Porque você agora é uma criatura viva, você é uma pedra viva, você nasceu de novo. A semente da divindade, a divina semente foi colocada dentro de você. Agora, a segunda coisa que o Espírito Santo faz é que ele vai gerar Cristo em você. Ele vai fazer com que essa divina semente produza. Ele vai fazer com que essa divina semente cresça. Ele vai fazer com que essa divina semente ela floresça. Só que para ela florescer de fato, para ela ser desenvolvida, nós precisamos de colaborar, de corresponder com o Espírito Santo de Deus. Ok? Nós precisamos corresponder com o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu e você desenvolvemos essa intimidade, quando eu e você desenvolvemos esse relacionamento, quando eu e você reservamos esse tempo para de fato ouvirmos da palavra de Deus, ouvirmos o Espírito Santo de Deus, o que está acontecendo com a gente? A gente está criando relacionamento. A gente está desenvolvendo relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E quanto mais sensível, quanto mais relacionamento eu desenvolvo, mais sensível eu vou me tornando, mais ele vai me modelando a imagem perfeita de Cristo Jesus. Ok? Então veja, eu e você não podemos, e é impossível, viver uma vida cristã vencedora sem a condução do Espírito Santo. Não tem como. Então, é o Espírito Santo quem precisa nos conduzir. Então percebe como que de fato a nossa vida cristã só vai ter sentido se nós dermos espaço para o Espírito Santo agir, só dermos espaço para o Espírito Santo conduzir. Aí você deve estar se perguntando, né? Pastor, como é que eu sei que é a voz do Espírito Santo? Como é que eu percebo a condução do Espírito Santo? Como é que eu vejo o Espírito Santo falando comigo no dia a dia? Bom, para responder isso, eu vou ter que te dar uma aula no curso de Maturidade do Espírito. Então aqui eu já aproveito para falar para você, se inscreve no curso de Maturidade do Espírito, que lá na Maturidade a gente fala sobre todos esses aspectos, a gente fala sobre o mover do Espírito Santo e como ele de fato vai falando conosco. Então veja, fechando aqui a propaganda, eu quero desafiar você a ser conduzido pelo Espírito Santo. Ok? Você precisa dar espaço para o Espírito Santo estar dentro de você. E uma vida conduzida pelo Espírito Santo é uma vida que anda debaixo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Gálatas 5:25, assim como você recebeu o Espírito, você deve andar nele. Se você vive no Espírito, você deve andar no Espírito. Se o Espírito está dentro de você, ele não quer simplesmente ter assim, uma experiência isolada na sua vida. Não, ele quer conduzir você todos os dias. Ele quer te mostrar o caminho todos os dias. Ele quer te auxiliar nas tomadas de decisões. Ele quer te auxiliar na sua fala, no jeito como você lida com as outras pessoas, no jeito como você enxerga a sua vida, no jeito como você fala, no jeito como você se comporta. Isso tudo é condução do Espírito Santo, porque ele vai te modelar ao caráter de Cristo, a mesma forma de Cristo Jesus. Então, se você já vive no Espírito, você precisa andar no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito. Agora, como é que eu ando no Espírito? Você anda no Espírito se você for cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é produzir intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ok? É como esse copo aqui. Esse copo, ele está com água, mas ele não está cheio de água. Então você tem o Espírito Santo. Agora você precisa ser cheio do Espírito Santo até transbordar. Entendeu? Você tem uma medida do Espírito Santo aí. Agora todos os dias você precisa buscar um plus, algo mais do Espírito Santo dentro de você. Porque quando você busca ser cheio do Espírito Santo todos os dias, o que vai acontecer? O Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo, ele vai afetar a sua alma. A sua alma vai ser tocada. A sua mente, as suas vontades, as suas emoções vão ser tocadas por esse enchimento do Espírito Santo.
o seu corpo vai ser tocado pelo enchimento do Espírito Santo. Por quê? Porque, lembra, você é um ser triuno. Você é espírito, alma e corpo. Quando o espírito, que é a parte essencial nossa, é cheia do Espírito Santo de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, o que vai acontecer? A alma vai ser afetada, o nosso corpo vai ser afetado. Então eu quero dizer para você, a recomendação do apóstolo Paulo é: ande sempre cheio do Espírito Santo. Ande sempre ande sempre com o tanque cheio do Espírito. E aqui tem um aspecto de você falar em línguas, mas nós vamos ver que existe um caminho para você, de fato, viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, ok? Deixa eu achar aqui. Aqui, olha só, Efésios capítulo 5, verso 15 e 21 fala o seguinte: portanto, vede prudentemente, olha só, vede prudentemente, seja prudente no modo de você andar, no modo de você viver. Não como necios ou como touro, e sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, ok? Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então veja, Paulo está falando para nós que é uma completa insensatez não se encher do Espírito Santo. É tolice, é arriscar a sua vida cristã, você tentar vivê-la sem ser cheio do Espírito. Porque se você não vai ser cheio do Espírito, você vai ser cheio do quê, irmão? De você mesmo. E o problema quando você é cheio de você mesmo, a consequência é a mesma que aconteceu com Adão. Você vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e aí você vai estabelecer o seu próprio império, o seu próprio reino, suas próprias vontades. E aí você vai sair do Éden. Mas a ideia de Deus não é que você saia do Éden, que você permaneça no Éden. Que você permaneça no lugar de prazer, que você permaneça no lugar de desfrute. Você quer ter uma vida de desfrute na presença de Deus? Então, seja cheio do Espírito. Busque intencionalmente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, pastor, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Como é que eu me encho do Espírito? Bom, o apóstolo Paulo lista 3 coisas aqui. Primeiro, falando. Você só é cheio do Espírito quando você fala. Não tem como você ser cheio do Espírito quieto. Você precisa ser cheio do Espírito falando. Mas falando asneira? Falando qualquer coisa? Falando o que dá na cabeça? Não! Falando movido pelo Espírito. Falando de fato aquilo que é a verdade da palavra de Deus. O que é a verdade da palavra de Deus? Que você é noiva, que você é amada, que você é escolhido, que você foi separado, que você é justificado. Pega a sua Bíblia, abra nos Salmos e confesse a palavra de Deus. Pega o trecho de hoje que nós temos, a confissão, e ore essa confissão. O que é isso? Você está falando acerca da palavra de Deus. Quando você fala, você é cheio do Espírito. Entendeu? Você está se alimentando espiritualmente. Então, reserve um tempo no seu dia para você falar do Espírito, para você ser conduzido pelo Espírito, para você ser cheio do Espírito. Entendeu? Fale. Você só vai ser cheio do Espírito falando, proclamando a palavra de Deus em louvor e adoração. Segundo, você é cheio do Espírito quando você é agradecido. É isso que o apóstolo Paulo fala, dando graças a Deus por tudo. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa agradecida. Eu agradeço. Tá, mas você agradece por tudo? Ou você se agradece por aquilo que te convém? Você agradece pelos problemas? Você agradece pelas dificuldades? Você agradece pelo dia mau? Você agradece de fato pelos problemas que você tem enfrentado?
pelo seu chefe, pelo seu emprego, você agradece? Paulo está falando, você é cheio do Espírito quando você agradece. Não quando você reclama. Quando você reclama, você não é cheio. Você é cheio de você mesmo, você é cheio das suas razões, você é cheio de justiça própria. Mas a orientação do apóstolo é o quê? Agradeça. Quando você é agradecido, você é cheio do Espírito Santo de Deus. E terceiro e último aqui para nós, de fato, orarmos, é que você é cheio do Espírito quando você se sujeita uns aos outros no temor de Cristo. E eu acho que aqui é um aspecto mais delicado e o mais difícil, porque quando você precisa falar, diz respeito a você. Você fala, você vai abrir a boca e você vai falar. Quando diz respeito a você agradecer, por mais difícil que seja, complicado, você vai aprendendo a agradecer. Agora, se sujeitar, se submeter, diz respeito de fato a um aspecto que vai ligar diretamente com aquilo que nós erramos lá no Éden, com a queda. Porque o homem não quis submeter à direção divina. E aí caiu. Agora, quando a gente fala de submeter às direções divinas, a gente está falando diretamente a você submeter ao corpo de Cristo, a você de fato estar conectado à família de Deus. Porque o homem busca viver isoladamente, de maneira individual. Busca o seu próprio império. Só que no reino de Deus é o reino da família. É o reino do corpo. Não um reino isolado. Então você é cheio do Espírito Santo quando você está conectado. Quando você faz parte de uma célula, de um pequeno grupo. Quando você faz parte de uma igreja local e você se submete às direções, você submete às lideranças, você submete à orientação do pastor. Então, o que é isso? Você está conectado. E quando você está conectado, você é cheio do Espírito. Você é cheio do Espírito. Pode perceber, algumas áreas das nossas vidas muitas vezes não fluem porque a gente não está conectado como deveria estar. A gente não se submete como deveria submeter. E por não fazer isso, a vida não flui. É como se tivesse um nó na mangueira. A coisa não vai, não anda. Porque está faltando submissão, está faltando conexão com o corpo de Cristo. Porque tem uma unção que flui no corpo. Tem uma unção que flui. É o que os Salmos diz, olha, é como o óleo que desce sobre a cabeça e vai escorrendo pela barba e chega no corpo inteiro. É a unção que flui do corpo. Você precisa estar conectado com o corpo. Quando você está conectado com o corpo, o que acontece com você? Você recebe do Espírito. Você é cheio do Espírito. Você fala, a pessoa te ouve. A pessoa fala, você ouve. Você vai entrando em conexões santas. Isso vai te enchendo do Espírito Santo. Irmãos, esse detalhe de você seguir o Espírito Santo é tão importante, é tão importante. Eu já vou encerrar. Qual que foi a primeira orientação que Deus deu para o seu povo no deserto? A primeira orientação, e foi a essencial, que Deus deu para o seu povo no deserto foi o seguinte: vocês precisam seguir a nuvem. Vocês vão andar no deserto. Deserto é sol escaldante. E eu vou estabelecer uma nuvem. O perímetro que você deve estabelecer no seu acampamento, o perímetro que você deve guiar, andar, fazer as suas coisas, é debaixo da nuvem. Porque se você sair da nuvem, você vai estar com o sol na muleira, você vai estar com o sol queimando aqui nas suas costas. E o negócio vai ser difícil para você, vai ser cansativo, vai ser pesado. Mas se você está debaixo da nuvem, se você está debaixo da direção do Espírito, as coisas vão ser fáceis. Agora, a orientação é qual? Segue a nuvem. Se a nuvem anda, monta o acampamento e vai atrás da nuvem. Agora, se a nuvem para, estabelece o acampamento aí e fica. Fica até a nuvem sair. Se a nuvem sair, você vai. Se a nuvem fica, você fica. Isso é, de fato, um símbolo nosso agora para seguir o Espírito Santo. Agora a nuvem não está só sobre nós. A nuvem está dentro, na forma da pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ser conduzidos pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar para você não fazer, você precisa obedecer. Se o Espírito Santo falar para você faz, você precisa seguir o Espírito. Se o Espírito te impulsionar
a tomar uma decisão, você precisa obedecer à direção do Espírito Santo. Agora, se ele te restringir a não seguir essa direção, você precisa obedecer. O nosso papel aqui é seguir a nuvem, é seguir as direções do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se você é alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, não haverá espaço para a serpente falar no seu coração. Amém? Quero de fato orar por você e abençoar o seu dia. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse período e eu te peço que de fato a palavra do Senhor possa produzir frutificação, possa produzir transformação e que nós, no dia de hoje, podemos seguir a nuvem, seguir o teu Espírito, seguir as direções do Senhor para a nossa vida. Em teu nome, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Um beijão no seu coração. Se você é aqui do Grande ABC, de São Caetano, Santo André, enfim, eu te espero domingo às 18 horas lá no nosso culto aqui em São Caetano, na GVC em São Caetano, ok? Se você não é de outro estado, vai frequentar a sua igreja local e a gente se vê segunda-feira às 6h30 da manhã, ok? Deus abençoe. Tchau, tchau.